Essa é a discussão de um caso de fratura humeral que complicou com uma paralisia do nervo radial que foi visto recentemente no atendimento aos pacientes de uma agenda de clínica privada. Uma doente do sexo feminino de 47 anos com história de fratura do úmero esquerdo nos 3 meses anteriores. Foi realizada em curto prazo redução cirúrgica da fratura com colocação de haste intramedular e ela evoluiu no pós-operatório com sintomas de paralisia do nervo radial. Ela não tinha esses sintomas antes da cirurgia. O exame físico, durante a realização da ultrassonografia, mostrava o punho caído, como descrito classicamente na literatura. Havia sido solicitado anteriormente uma ressonância magnética do membro superior que não havia sido conclusiva e pedia a complementação com ultrassonografia da região. Então aqui nós temos o pré-operatório, a fratura humeral com desvio de fragmentos na altura do terço médio do úmero e após a colocação da haste, a redução com a congruência das extremidades que haviam sido fraturadas. Essa é uma imagem, é um plano transverso da região do terço médio do braço esquerdo, mostrando apontado pelas setas aqui o nervo radial. Ele, comparativamente ao lado direito, se apresentava espessado e nessa altura, mais ou menos nessa altura, ele vai entrar no sulco espiral do úmero para se dirigir para a região posterior, né? Foi uma vista de anterior para posterior. Então ele está para entrar no sulco espiral nos cortes subsequentes. Aqui uma comparação do lado direito com o lado esquerdo na mesma altura. É um corte parecido com o anterior, mostrando o nervo radial direito com o formato, né? Esse formato mais arredondado normal nesse segmento e o tamanho adequado. E aqui o esquerdo, onde havia a paralisia do nervo radial, ele se apresentando achatado, um aspecto meio fusiforme e também espessado, isto é, um aspecto assimétrico em relação ao lado anatômico normal. Conforme a gente avançava o plano de corte para cima em a região posterior do braço, verificava-se que uma irregularidade da cortical do úmero, mais ou menos na altura do sulco espiral, que é um acidente anatômico por onde passa normalmente o nervo radial. A gente nota que ele afunda nessa irregularidade e depois se continua. Nota que não há evidência de transecção completa do nervo. Ele se encontra íntegro e existe um espessamento de partes moles em torno dele, possivelmente também do epineuro neural, epineuro radial, e essa deformidade óssea que provoca essa alteração do trajeto do nervo radial na altura do sulco espiral. Isso aqui é um vídeo das alterações que eu comentei, aqui um nervo radial entrando no sulco espiral e descendo ali naquela depressão onde existe uma pequena solução de continuidade da cortical do úmero. Isso aqui é um vaso que acompanha o nervo radial nessa localização, que é o ramo profundo da artéria braquial. Então notem, conforme o transdutor avança em direção superior e posterior, no plano transverso, a gente nota que o nervo radial que se encontra espessado e com espessamento também em torno na sua circunferência, ele sofre esse desvio de trajeto, se atrita com essa região de irregularidade da cortical do úmero. Essa paciente apresentava já sinais de atrofia consequente a distúrbio motor nos territórios inervados pelo radial. Aqui o bráquio radial, músculo bráquio radial do lado direito, e aqui uma redução de volume e aumento da ecogenicidade do bráquio radial do lado esquerdo. Ela tinha mais ou menos 3 meses de evolução dessa paralisia do nervo radial. A mesma coisa aqui, os extensores do antebraço, do lado direito e do lado esquerdo, com alteração morfológica evidente. Então essa perda de função dos extensores do antebraço é importante para dar aquele sinal da mão caída no exame físico. Então, fazendo um comentário sobre a anatomia do nervo radial no membro superior, ele é um ramo terminal do cordão posterior do plexo braquial
Esse cordão posterior recebe ramificações nervosas de C5 até T1. Então ele é um ramo terminal desse cordão posterior. Uma ilustração de livro mostrando, olha, a passagem do nervo radial pela axila, após aquele trajeto superior ali no plexo braquial. Então ele passa por um espaço denominado intervalo triangular. Esse intervalo triangular tem como limite superior um músculo redondo maior. Limite medial, a cabeça medial do tríceps. Desculpa, que está aqui. O limite lateral, a cabeça lateral do músculo tríceps. Isso aqui, teoricamente, também é um ponto de compressão, mas não tem relação com o caso que eu mostrei anteriormente. Aqui uma outra imagem, um desenho esquemático mostrando, olha, a passagem do nervo radial pelo intervalo triangular e depois ele mergulha na parte posterior do braço entre as cabeças medial e lateral do tríceps. Ele tem um trajeto entre essas duas cabeças. Aqui mostrando o trajeto do tríceps, o trajeto do nervo radial pelas cabeças medial e lateral. E ele faz depois uma deflexão em direção anterior, na verdade anterolateral, em que ele atravessa um septo intermuscular que existe aqui nessa topografia. Além de atravessar esse septo, na região posterior ele tem contato direto com o próprio húmero e passa por aquele acidente anatômico que eu comentei anteriormente, que é o sulco espiral. Então esse local em que ele está em contato direto com o húmero, passando pelo sulco espiral, é um local tradicional de lesão quando você tem fraturas de húmero, por exemplo. Também é um local que a gente deve pesquisar situações de neuropraxia, quando o doente ele permanece em posições viciosas do braço, né? E isso é comumente apelidado na literatura como paralisia do sábado à noite. Aqueles indivíduos que muitas vezes eles dormem de forma inconsciente, inadequada, com o braço numa posição viciosa e acordam com sintomas de perda da função temporária do nervo radial. Muitas vezes por compressão justamente nesse ponto aqui, em que o nervo radial passa pelo sulco espiral do húmero na região posterior do braço. Aqui o nervo radial, atravessando aquele septo intermuscular lateral que eu comentei, e na porção anterolateral do antebraço, ele passa aqui adjacente ao epicôndilo lateral do húmero e se divide em dois ramos, um ramo posterior, que é denominado de nervo interósseo posterior, e um ramo superficial, que acompanha a artéria radial e vai em direção ao punho. Esse ramo posterior, o nervo interósseo posterior, ele mergulha entre as cabeças do músculo supinador e se localiza num acidente anatômico que separa as duas cabeças do supinador, chamado de arcada de Froese. Então esse local em que ele entra no supinador e passa pela arcada de Froese também é um ponto de compressão. Volta e meia a gente encontra compressão do nervo radial naquela região em que ele se divide e emite aqueles dois ramos superficial e profundo. As lesões de nervo periférico podem ser caracterizadas em três tipos: a neuropraxia, em que você tem perda da função temporária do nervo, mas sem que haja lesão anatômica; a axoniotimese, em que você tem lesão dos axônios, mas preservação do tecido conjuntivo circunjacente. Você também tem perda, claro, da função do nervo, e é necessário que esses axônios eles sofram regeneração para que haja a restauração da função motora ou sensitiva. E isso muitas vezes leva diversos meses até acontecer. A neurotimese, por último, é quando você tem uma lesão total do nervo em questão. Por exemplo, uma transecção. E aí, para se fazer, para acontecer a recuperação da função do nervo, é necessário o reparo cirúrgico. Então, neuropraxia, axoniotimese e neurotimese. Né? Os graus, a gravidade da lesão ela é proporcional
ela é intensificada de cima para baixo. Bom, as fraturas da diáfise humeral, elas eventualmente cursam com paralisia do nervo radial. A literatura refere que essa paralisia secundária à fratura ocorre em 11,8% dos casos. O mecanismo é por compressão do nervo, seja uma compressão direta pelos fragmentos, uma compressão por edema de partes moles ao redor, um encarceramento do nervo ou até mesmo a transecção nos casos graves, quando ocorre a solução de continuidade no terço médio, na altura do sulco espiral. Essas paralisias podem ser divididas em primárias ou secundárias. A primária é relacionada diretamente ao episódio da fratura, o mecanismo já comentei aqui em cima, e as secundárias são consideradas também como paralisias iatrogênicas e ocorrem no pós-operatório da redução dessas fraturas de úmero. Então, muitas vezes é uma manipulação acidental do nervo radial quando está fazendo a correção da fratura. A alteração de partes moles pode ocorrer secundário ao procedimento cirúrgico e que leva à compressão também, ou compressão do material cirúrgico ou de fragmentos reduzidos, provocando encarceramento do nervo, transecção ou compressão direta no nervo radial. A prevalência, já comentei, é de 11,8%. O quadro clínico é de um déficit motor na região do antebraço, principalmente. Então, ele tem perda progressiva da função dos extensores da mão. Braquioradial também é outro grupamento muscular que pode estar acometido. E a região do tríceps e do ancônio, cabeça lateral do tríceps e ancônio, também muitas vezes se encontram alteradas. Você pode ter também alteração sensitiva do nervo radial, consequente a essa paralisia. Bom, o papel da ultrassonografia, o exame pode estar indicado naquela fase aguda ou subaguda, em que é necessário eu definir se existe alguma complicação que mereça tratamento cirúrgico, por exemplo, uma transecção completa do nervo ou um encarceramento. Então, são duas situações, por exemplo, em que eu tenho que intervir de forma cruenta para poder resolver o problema daquele paciente. Se o doente ele apresenta sinais de comprometimento do nervo, mas o nervo ele se encontra íntegro e não há nenhum obstáculo mecânico ao trajeto desse nervo, a conduta, teoricamente, ela pode ser expectante. Esses nervos eles demoram um bom tempo para recuperar-se totalmente do comprometimento secundário ao trauma. A literatura fala de recuperação total após um período médio de 20 semanas, então é um tempo muito prolongado. Agora, os casos em que você tem paralisias secundárias, isto é, casos iatrogênicos, casos que aparecem depois no pós-operatório de uma redução de fratura, esses casos têm que ser muito bem investigados para ver se não há nenhuma complicação relacionada ao procedimento cirúrgico ou se é apenas um caso de neuropraxia, não sei, para se definir uma nova intervenção e tratamento adequado da paralisia secundária. Então, o método de imagem, a ultrassonografia, tem papel relevante na definição dos casos que são cirúrgicos ou não. A literatura fala que as fraturas fechadas, em que há tratamento conservador, elas evoluem com recuperação da função do nervo na maior parte dos casos. E não há uma diferença significativa do sucesso do tratamento nas fraturas fechadas em que você intervém cirurgicamente ou que você trata de forma conservadora. Isto é, a literatura, numa revisão sistemática feita recentemente, mostrou que não existe benefício primário da intervenção precoce em fraturas fechadas. E, pelo contrário, esses casos que foram tratados cirurgicamente mostravam, obviamente, comparativamente aos casos com tratamento conservador, maior prevalência de paralisias secundárias, isto é, iatrogênicas, pelo procedimento cirúrgico. Aqui um caso da literatura mostrando uma neuropraxia do nervo radial, a fratura do terço médio do úmero, na época do pré-operatório, mostrando aqui a solução de continuidade pela ultrassonografia. Eu tenho a interrupção da cortical do úmero, um edema intenso de partes moles
e um nervo com uma ecogenicidade alterada, vejam aqui, ao longo do seu trajeto, consequente à compressão de partes moles. Era um indivíduo que tinha uma neuropraxia do radial. Aqui um outro caso mostrando, olha, uma dissociação dos fragmentos, né? E o nervo radial, o trajeto dele passando justamente aqui entre dois fragmentos dessa fratura de rádio, né? Isso é um encarceramento do nervo radial. Obviamente você tem alterações próprias do nervo radial, consequentes ao trauma e ao encarceramento, mas é importante que você defina esse trajeto passando aqui pelos dois fragmentos. Isso é cirúrgico. Um outro caso, em que eu tenho aqui uma fratura do terço médio do húmero, então sempre atentar para a possibilidade da paralisia do nervo radial. Esse caso foi tratado com uma cirurgia, uma colocação de uma placa. Existem dois procedimentos principais para a redução dessa fratura humeral. O primeiro é esse aqui, intervenção externa, colocação de placa de osteossíntese, e o outro, que é menos agressivo, menos tempo cirúrgico, é a colocação de uma haste intramedular para a correção da fratura, que foi o caso da paciente que eu analisei do caso em questão. Nesse paciente aqui em que ele teve essa correção cirúrgica por placa de osteossíntese, ele no pré-operatório ele mostrava uma transecção completa do nervo radial e houve a necessidade de fazer um enxerto para que houvesse o restabelecimento da função do nervo. Pelo relato do caso, parece que o paciente ele conseguiu recuperar totalmente a função desse nervo radial. Quando é impossível se fazer o reparo do nervo radial, o cirurgião opta pela transposição, pela transferência músculo-tendínea. Muitas vezes eles utilizam, por exemplo, o músculo pronador redondo para fazer, às vezes, também de musculatura extensora, né? Então ele vai funcionar como um músculo pronador redondo nativo original e também fazendo uma função extensora no lugar daqueles músculos atróficos que perdem a função quando não há possibilidade de recuperação do nervo em questão. E aqui duas recomendações de artigos da literatura. Esse aqui à esquerda é uma revisão sistemática realizada em 2021. É um artigo muito recente, envolvendo 1.758 pacientes que passaram por uma situação de fratura de húmero, com eventual paralisia do nervo radial. E esse artigo aqui da direita é de um grupo lá do Arizona, uma pessoa muito importante, muito experiente em ultrassonografia musculoesquelética, em que ele avalia as indicações, o emprego da ultrassonografia na definição das condutas seguintes aos casos de fratura humeral com paralisia do rádio. Obrigado.